Paz seja em vós. Amém. Já estudamos alguns pontos da mesa. O último ponto a ser visto foram os utensílios como pratos, recipiente para incenso. Vimos também tigelas e bacias, seus tipos e figuras. Bom, dando prosseguimento, vamos ver agora o alimento, a substância. Êxodo 25:30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. A Bíblia chama esses pães colocados sobre a mesa de vários nomes, tais quais: pães da presença. Presença tem um sentido aqui de representar ou revelar. Isso nos recorda o quê? O pão da vida do Novo Testamento, que se revelou aos seus discípulos. Mateus 16:21, João 21:2, Atos 1:3. Isso também está ligado ao ministério da igreja de representar na ceia, na santa ceia do Senhor, sua vida, morte, ressurreição e, obviamente, sua volta. 1 Coríntios 11:26. Também chamado pão de Deus, Levítico 21:21. Este pão está sobre a mesa do Senhor e, através dele, ele oferece comunhão aos seus sacerdotes. Também chamado pão contínuo, como em Números 4:7, segundo Crônicas 2:4. Este pão deveria estar continuamente diante do Senhor. Para os cristãos, Jesus é o pão contínuo e diário. A palavra hebraica para pães da presença traz outras sugestões. Vamos analisá-las. O pão presente. A presença do Senhor está conosco na mesa do Senhor, citado em Mateus 18:20. O pão da face ou das faces. No pão nós vemos um Deus, face, em três pessoas, faces, isto é, o Deus triuno. No Novo Testamento nós vemos a glória de Deus onde? Na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Vide 2 Coríntios 4:6. Como cristãos no Senhor, estamos esperando sua vinda para vermos sua face. Assim fecha o livro sagrado em Apocalipse 22:4. O pão da ordem. Assim como havia ordem na mesa do Antigo Testamento, deve haver ordem com relação à mesa do Senhor. Paulo bem escreve em 1 Coríntios 11:34 sobre este assunto. Todos esses diferentes aspectos da verdade que observamos nesses nomes simbolizam comunhão. O objetivo é comunhão, que também pode ser considerado, traduzido como amizade genuína e verdadeira. O Senhor teve comunhão com os seus sacerdotes através do quê? Do pão. Eles partilharam dele. O que comemos torna-se parte do nosso ser. Os cristãos em Cristo são coparticipantes da natureza divina por partilharem do seu corpo. Para melhor entendimento, veja João, Evangelho,
6, do 48 ao 56 e 2 Pedro, do 1, versículo 4. Passamos agora então para a substância da composição do pão. Vemos aqui que realmente havia uma receita divina para preparar o pão. Era preciso, primeiramente, conseguir, veja bem, a melhor farinha, obtida de grãos inteiros do trigo. Para que esse trigo se tornasse adequado para a fabricação do pão e de outros alimentos, ele tinha que ser triturado até virar pó. Assim, a melhor farinha representa as tribulações, tentações, provações e sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como o grão de trigo foi esmagado e quebrado para tornar-se o nosso pão da vida. São João 12, 24 é uma boa referência. Como na melhor farinha não havia nenhuma impureza em sua humanidade, diga-se de passagem, perfeita e sem pecado. Isto também é aplicável para todo aquele que está em Cristo. Dê uma olhada, uma refletida em Salmo 147, versículo 14, Isaías 28, 28, 52, 14, 53 e Gênesis 3, 15. Um escritor, Robert Clark, em seu livro O Cristo de Deus, faz a seguinte citação sobre a perfeita humanidade de Cristo. E ele expressa o conceito de melhor farinha do Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, da seguinte maneira: manso sem ser fraco, terno sem ser frágil, firme sem ser rude, amoroso sem ser sentimental, santo sem ser hipócrita, humilde sem ser inferior, perfeito, mas sem nenhuma falha, entusiasmado sem ser fanático, apaixonado sem ser preconceituoso, preocupado com as coisas lá do céu, sem ser tampouco alienado, despreocupado, sem ser negligente, servo, sim, mas sem ser servil, seguro de si, sem ser egoísta, justo, sem ser cruel, sério, sem ser mal-humorado, misericordioso, sem ser complacente. E este pão, para servir de alimento, assim como o pão precisa ser cozido, assado, ele traz a representação da transformação, o fogo. O fogo representa o intenso sofrimento do Filho de Deus no Calvário, no Gólgota. Ele sofreu na cruz para se tornar o nosso pão. Referências: Mateus 3:11, Lucas 3:16, Hebreus 12:29, 9:14. Vemos a referência em Levítico 24:5, dando sequência, de 12 pães. Havia 12 pães na mesa, uma para cada tribo no acampamento de Israel. Todas as tribos estavam representadas diante do Senhor. No Israel espiritual, todos estão representados diante do Senhor como membros do seu corpo.
Cada membro do corpo de Cristo participa daquele único pão descrito em 1 Coríntios 10:17. Lemos: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A unidade do corpo de Cristo é expressa num único pão. O número 12 que aparece aqui também é significativo, pois sempre é usado como símbolo da totalidade e autoridade dos apóstolos. Esta verdade é particularmente demonstrada na escolha dos 12 apóstolos in loco pelo Cordeiro. Foi através desses 12 apóstolos que Jesus proveu o miraculoso suprimento de pão para multidões. João 6, Mateus 14, do verso 15 ao 21 e 15, do 32 ao 39. A igreja de hoje ainda se alimenta da revelação, o pão, dos apóstolos que governaram a igreja primitiva. A totalidade da palavra de Cristo, que é o pão, é distribuída aos 12 apóstolos e por fim ao corpo sacerdotal, como visto em Apocalipse 12:1. Esses 12 pães tinham um formato redondo, com um buraco no meio. O termo em hebraico amplia esse conceito ao dizer que eram pães traspassados. Todas essas coisas simbolizam o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida que foi traspassado. Podemos ver Zacarias 12:10, João 19, do 34 ao 37. Acrescenta-se aqui algumas medidas no fabrico ou na forja do pão, usando 2 jarros, na medida hebraica 2 décimos de efa para cada pão. Cada um dos 12 pães deveria ser feito com 2 décimos de 1 efa de farinha. Podemos perceber o significado da seguinte forma. Olha que coisa sublime, perfeita, imexível, eterna. O maná que deveria ser juntado no 6º dia correspondia a 2 décimos de 1 efa. Leia Êxodo 16:22. Em outras palavras, representava uma porção dupla. A oferta de cereais no dia da oferta da festa das primícias deveria ser de 2 décimos de 1 efa da melhor farinha. Levítico 23:13. Os 12 pães da oferta movida da festa de Pentecostes eram também feitos de 2 décimos de 1 efa da melhor farinha. Aqui, nos 12 pães da mesa da presença, temos 2 décimos de 1 efa para cada pão. Vemos aqui uma porção dupla de vida e saúde no pão para o povo de Deus. Digamos assim, uma porção dobrada, recalcada, sacudida. Esse mesmo conceito de 2 décimos de 1 efa pode ser encontrado nas 2 tábuas, onde os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Vide Êxodo 20, do 1 ao 18. Os 10 mandamentos são totalmente cumpridos nos 2 mandamentos dados por Jesus Cristo no Novo Testamento, como visto em Mateus 22, do 34 ao 40.
Um significado adicional ainda pode ser visto na equação citada neste versículo. Veja bem, temos 12 pães vezes 2 décimos, que é igual a 24, 120 avos. Esses números, 24 e 120, têm um significado especial relacionado ao final dos tempos e à volta do Senhor Jesus Cristo. E segue dizendo: coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Vários diagramas demonstram como os pães deviam ser dispostos sobre a mesa. Já os vi. Já os analisei. Alguns mostram os pães sendo colocados em 2 fileiras sobre a mesa, enquanto outros mostram os pães distribuídos em 2 pilhas de 6 pães. O tamanho dos pães parece indicar que dificilmente eles seriam colocados em fileiras. A concordância do autor Strong, um estudioso, declara que a tradução mais correta desta passagem seriam 6 pães dispostos em fileiras, ou em fila, uns sobre os outros, ou uma pilha de pães. Levítico 24:7 dá sequência: junto a cada fileira coloco um pouco de incenso puro. O incenso puro representa a perfeição da vida de oração e de intercessão de Cristo. A fragrância de sua vida era agradável às narinas do Pai. Os evangelhos mostram o incenso divino em sua vida ao revelar sua vida de oração. Veja Mateus 2:11. O pão era visto como porção memorial. Este pão era o pão do memorial. Isso nos remete ao que Jesus disse a respeito de sua mesa na nova aliança. Lembramos bem, ele disse que nós devemos fazer isso em sua memória. Lucas 22:19 e 20. E ser uma oferta ao Senhor, preparada onde? No fogo. Isso corresponde à ideia do pão sendo assado, como já tratamos. Jesus passou pelo sofrimento do Gólgota, ou Calvário, foi assado, para tornar-se o pão da vida para nós. Deus nos faz passar como que através do fogo, para que sejamos como o ouro refinado. Note bem o que diz Hebreus 12:29. Nosso Deus é um fogo consumidor. Glória a Deus. Esses pães serão colocados regularmente ou continuamente perante o Senhor cada sábado. O pão deveria ser colocado em ordem todo o 7º dia. O Senhor Jesus Cristo é o divino e completo pão da vida. Ele é pleno. Ele é tudo em todos. Ele é o verdadeiro Shabat, ou descanso. O verdadeiro sábado a ser guardado, amado, respeitado, sentimental e literal. Pois Ele é quem concede ou quem batiza com o Espírito Santo. O pleno descanso é encontrado somente em sua obra consumada, como vimos em João 19:30 e podemos achar em Mateus 11, do 28 ao 30. Vejamos ainda que os discípulos se reuniam para partir o pão uma vez por semana, no primeiro dia da semana. Atos 27:2, do 41 ao 47.
Isso pode ser visto também em 2 Crônicas 2, 4. Em nome dos israelitas, como uma aliança perpétua. Vemos aqui de que modo a aliança perpétua está implicada. O pão deveria ser uma aliança perpétua, prenunciando a nova aliança através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, era como sombra, figuras e tipos para a substância, a realidade, a consumação da igreja contemporânea. Pertencem a Arão e aos seus descendentes. Apenas os sacerdotes poderiam comer o pão. 1 Samuel 21, do 1 ao 6, Mateus 12, 4. Na nova aliança em Cristo, todos os crentes, ou cristãos, como os prefiro chamar, são chamados ao sacerdócio espiritual. Dito muito bem em 1 Pedro 2, verso 9, Apocalipse 1, 6 e 5, 9 e 10. Somente aqueles que pertencem a esta casa espiritual são convidados a participar da mesa do Senhor. Por quê? A mesa era santíssima, assim como o corpo de Jesus, do qual nos alimentamos, é santo. Lucas 1:35. Lembra que aquilo que comemos torna-se parte de nós. Disse Deus: sede santo, porque eu sou santo. Aqueles que partilham desta mesa devem ser santos também. Depois que os cristãos passarem pelo altar de bronze, eles estarão aptos para se aproximar da mesa com dignidade. 1 Coríntios 11, 23, 24. Seguindo, passamos ao versículo 9, Levítico 24. O pão deveria ser comido no lugar santo. Ele nunca poderia ser comido no pátio. O lugar santo media 10 por 10 vezes 20 côvados cúbicos, ou seja, 2.000 côvados cúbicos. Isso representa profeticamente os 2.000 anos da era ou dispensação do Espírito Santo. O período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda está incluído aqui. Este período é geralmente chamado de Era da Igreja. Lembrando que a cada 2.000 anos houve uma transformação radical. Para não ser preciso, nem exato, mas por aproximação, de Adão até Moisés foram 2.000 anos. Moisés a Cristo, mais 2.000 anos. De Cristo, a chegada da Era de Aquário, ou o fim da Era Cristã, mais 2.000 anos. Cristo veio da primeira vez como grão de trigo para ser triturado em nosso favor, para enfrentar o fogo do Calvário e ressuscitar dentre os mortos como o perfeito e completo pão da vida. E Ele o fez e consumou para que tivéssemos essa tão gloriosa dispensação. Agora nós podemos partilhar da plenitude do que Ele se tornou por nós, através de sua morte e ressurreição. No pão nós temos vida, cura, saúde divina, alimento espiritual, relacionamento e comunhão
assim como Abraão, amizade com Deus, para que se cumpra que todo crente seria bendito em Abraão, em sua semente. Assim como Israel encontrou todos esses benefícios no maná durante os 40 anos no deserto, quando a enfermidade foi removida de seu meio, assim a igreja, nessa dispensação, deve experimentar este mesmo pão no Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor deu-se a si mesmo no pão que eles comeram, também Cristo dá-se a si mesmo a todos que comerem e receberem dele. Leia Marcos 7, 27. Este é o pão, as delícias, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão memorial, o pão da presença de cada dia, de cada semana, mês, ano e de nossas vidas. Com calma, leia Mateus 4:3 e uma citação de Jó 23:12. Porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Nessa declaração, vemos aqui novamente o conceito de santidade. Jesus Cristo é o Santo de Deus. Lucas 1:35 e Marcos 1:24. O crente, o sacerdote, todos temos em Cristo um sacerdócio, deve alimentar-se dele, que é a parte santíssima do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo em toda a sua perfeição, graça, virtude e caráter, até se tornar como Jesus Cristo em seu caráter e na maneira de viver. Vejamos as mesas do Templo de Salomão. 1 Reis 7:48, 1 Crônicas 28:16, 2 Crônicas 4:8 ao 19. No Templo de Salomão havia 10 mesas dos pães da presença. Isso significa que havia, voltamos ao número crucial, 120 pães ao todo. Este número representa a plenitude do pão da vida na igreja, a qual é agora o templo do Deus vivo pelo Espírito Santo. Nós somos templos da vida, tabernáculo da habitação, morada do Deus vivo. Vide 1 Coríntios 3:16, Efésios 2:20 ao 22. Ou seja, no final dessa dispensação, ou seja, o 120º ou 120 dia jubileu, nós veremos a plenitude do pão do céu na igreja. Lembrando bem, vamos falar disso daqui a pouco, que 120 sátrapas tocaram suas trombetas e a glória de Deus se fez presente. Desceu um orvalho sobre o templo e o fogo, consagrando o templo de Salomão a Deus. Os cantores na mesa do templo de Salomão. Os cantores do templo de Salomão tinham o privilégio de preparar a mesa dos pães da presença. Músicas e cânticos sempre estiveram relacionados com a mesa do Senhor. Isso também deve ser
realidade na igreja do Novo Testamento. Mateus 26, 26, Marcos 14, 26. Façamos agora algumas considerações finais sobre a mesa. A importância do pão para o povo de Israel. O pão posto sobre a mesa era o principal sustentador da vida para o povo de Deus no Antigo Testamento. A história da nação de Israel apresenta muitas imagens proféticas do significado da vida presente neste pão. Vamos ver alguns exemplos da importância deste pão para o povo de Israel e que personificam Cristo como o pão e o sustentador da vida na igreja, que é o Israel espiritual, a igreja de hoje. Primeiro, o pão sem fermento era usado na festa da Páscoa, Êxodo 12, 14 ao 30. O maná foi usado ou foi coletado pelo povo de Israel em sua caminhada pelo deserto por 40 anos. Havia 12 pães para os sacerdotes na mesa dos pães da presença. A oferta dos cereais, feita com a melhor farinha, era uma espécie de pão. O pão estava relacionado à festa de Pentecostes na oferta movida. A Arca da Aliança continha pão no vaso de ouro com maná. Abraão ofereceu pão, ou 3 medidas de farinhas, ao Senhor. Gênesis 18, 1 ao 6, e refere-se também em Lucas 11, 5. Abraão recebeu pão e vinho de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, visto Gênesis 14, 18. Elias foi fortalecido pelo pão que o anjo preparou para ele e pôde viajar 40 dias e 40 noites sustentado por esse alimento. 1 Reis 19:8. Davi recuperou as forças ao comer os pães da mesa da proposição. Veja Samuel 21:6, Mateus 12:1-4. Mefibosete foi convidado a comer pão na mesa do rei, como um dos filhos do rei. Esse ato foi feito ou foi oferecido pelo próprio Davi, como visto em 2 Samuel 9:1. Durante as reformas do rei Ezequias, foi restaurada a ordem na mesa do pão consagrado, segundo Crônicas 29:18. O pão da presença é novamente restaurado após o cativeiro da Babilônia, sob a liderança de Neemias. Vide Neemias 10:33. Importante, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ou milagre dos pães de Mateus 14, 15 e 21. 4.000 pessoas também foram alimentadas com o milagre dos pães e dos peixes, referido em Mateus 15, do 32 ao 38. Todos estes exemplos prefiguram a verdadeira comunhão ou amizade com Deus. Todos apontam para a mesa do Senhor, com os santos alimentando-se do pão da vida eterna, Jesus Cristo. Sim, Ele é o verdadeiro maná. O simbolismo da presença dos pães da presença se cumpre literalmente em Cristo e sua igreja, tanto no aspecto pessoal como coletivo. Ele é o nosso alimento e nossa bebida espiritual. Por meio desse pão, como diz em Coríntios 10, 1 ao 4, tomai deste vinho, ou deste cálice,
como ele disse, nossa porção que nos satisfaz plenamente em comunhão e em relacionamento, trazendo cura e saúde. E sobre o pão, presumidamente Lucas, o autor de Atos 2:42, conclui sobre o pão, sobre a união, comunhão da igreja, da coletiva, da massa a ser batida, sofrida, assada, cozida, mas pura e enriquecida e cheia de vida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão. Deus abençoe a todos e que não falte o pão, o alimento diário, na terra transitório, simbólico, mas não utópico, que nos traz vida e vida de comunhão, num corpo celestial divino, transformado, revigorado e perfeito. Deus abençoe a todos e partamos agora para um novo utensílio do tabernáculo de Moisés, o candelabro de ouro. Deus abençoe a todos. Amém.